Band Entrevista de volta. Hoje eu converso com o senador Ângelo Coronel. Senador, uma das suas principais pautas é pela legalização dos jogos de azar no Brasil, né? Cassinos, bingos, jogo do bicho. E o seu principal argumento é o econômico, né? Que seria a arrecadação. De quanto a gente está falando? Para vocês terem uma ideia, se legalizarmos os jogos no Brasil, vai injetar para os cofres do governo federal 50 bilhões de reais. Nós vamos gerar 700 mil empregos diretos e 600 mil empregos indiretos. Hoje, os jogos é uma realidade em quase todos os países do mundo. Para os senhores terem uma ideia, o G20, que são as 20 maiores economias do mundo, só tem Brasil, Arábia Saudita e um outro país que me falha a memória, que não tem os jogos legalizados. No Mercosul, pela mesma forma, só o Brasil não tem os jogos legalizados. Quem é que pode ser contra hoje ao jogo do bicho que emprega? Já é uma questão cultural. Milhares de pessoas no Brasil. Se a polícia coibir o jogo, vão ser mais desempregados. Então, por que não legalizar e arrecadar impostos para o Brasil? Vocês assistam a televisão hoje, quando tem um jogo, está lá, Bet Esporte, PokerStars, tantos jogos eletrônicos bancados livremente no Brasil, sem o governo não receber R$1. Tem bingos, caça-níqueis, que o governo também não recebe R$1 e os jogos estão aí campeando livremente no Brasil. Além disso, nesse projeto que eu estou relatando, para a legalização de todas as modalidades de jogos no Brasil, inclui-se os cassinos em resorts. Imagine se nós implantarmos no Brasil, vamos falar de Bahia, um cassino na Bahia ou 2, vai gerar milhares de empregos, vai atrair um turista estrangeiro para visitar a nossa terra e deixar divisas aqui, deixar dinheiro aqui para os cofres do governo estadual e municipal. Então, nós não podemos mais conceber que os jogos não sejam legalizados no Brasil ainda este ano. Precisamos disso urgente, que é fonte de receita. Será que só o Brasil está errado? E que os outros países que bancam, aliás, será que só o Brasil está certo em não regularizar os seus jogos? E os demais países do mundo estão errados? Claro que não. São economias pujantes do mundo que têm os jogos legalizados. Não podemos perder essa oportunidade de abrir mais. Repito, 700 mil empregos diretos, 600 mil indiretos e aproximadamente 1,5% do nosso PIB, que vai dar em torno de 50 bilhões de receita para os cofres do Estado brasileiro. Com isso, Mariana, meus caros telespectadores, o governo federal pode ampliar os programas sociais, pode ampliar o valor do Bolsa Família, pode incluir mais pessoas que vivem em miserabilidade no Brasil, no Bolsa Família, bancado por uma nova fonte de receita. Estamos jogando esse dinheiro pelo ralo, porque não vai coibir jogos. Não tem polícia civil, militar e federal que consiga proibir os jogos no Brasil. Prende hoje, chega de noite, fecha um bunker, no outro dia abre e continua jogando. Então, por que a gente não legalizar, seguir uma tendência mundial? Esperamos que algumas bancadas religiosas, alguns que são contra a legalização, que abram essa mente e veja que Deus não quer que ninguém passe fome. E o dinheiro da arrecadação dos jogos do bicho para amenizar a fome de muitos brasileiros. Agora, senador, a gente está falando de um sistema que é bem complexo, né? Estabelecimentos físicos, empresas virtuais e que movimenta uma quantia muito grande de dinheiro. Como é que fica a fiscalização disso? Olha, hoje em dia a Receita Federal tem mecanismos bastante eficientes. Os jogos que são bancados no Brasil, eu tenho feito um estudo ao longo desse ano, do ano passado e desse início de ano. Hoje, as pessoas que eu converso, que já bancam jogos, querem sair da clandestinidade, eles querem se regularizar. Então, hoje é tudo eletrônico. É só a Receita Federal desenvolver um software, dentro do software dessas bancas de jogos, e você vai ver qual é a receita. Então, não tem segredo. É somente parar, legalizar. Porque, por exemplo, Loteria Federal é um jogo e está legalizado. Quer dizer, o Brasil, o país, pode bancar o jogo. E o particular não pode bancar o jogo. Está errado. Então, nós temos que seguir a mesma linha da loteria esportiva, da Loteria Federal e também voltarmos a ter as loterias estaduais, como na Bahia tinha a Loteba,
E agora o Supremo Tribunal Federal liberou que também os estados possam voltar a bancar os seus jogos de loteria, como era no passado. Agora, senador, levando o assunto um pouquinho para o indivíduo, né? A gente sabe que os jogos de azar, para muitas pessoas, é um vício que tem consequências psicológicas, financeiras também. Como é que o senhor não se preocupa com isso, com o usuário, com as pessoas que vão jogar? Ora, olha, Mariana, a ludopatia realmente não deixa de ser um problema. Mas existe já também pesquisas que 1% só da população desses países que tem o jogo legalizado tem problemas com a sociedade. Nós temos que entender também que nós, brasileiros, temos algum vício. Tem gente que tem vício em Coca-Cola, tem gente que tem vício em sexo, tem gente que tem vício em futebol, tem gente que tem vício até em malhação. Então, o povo brasileiro já está acostumado. Agora, o que tem que as políticas públicas têm que ser instituídas, as pessoas sejam esclarecidas, que o jogo vicia, como também qualquer outra modalidade de esporte pode vir a viciar. Claro, não existe tudo à perfeição. Sempre tem um quezinho que precisa ser corrigido e precisa ser passar as instruções para o povo brasileiro. E, com certeza, o governo brasileiro saberá instruir, fazer campanhas publicitárias para que as pessoas não se viciem. E as que se viciarem têm que ter tratamento. O senhor foi eleito presidente da CPI das fake news. Essa CPI está parada, né, há um ano por causa da pandemia. Tem alguma previsão de retorno? Olha, nós estamos aí há praticamente quase um ano, como você falou, parado, mas logo após voltarmos a ter sessões presenciais no Congresso Nacional, a CPMI terá ainda 204 dias para continuar as suas investigações, as suas oitivas, solicitando quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, para que a gente descubra realmente quem são os malfeitores pertinentes aos assuntos da CPMI. Por exemplo, tem hoje sites, ou seja, canais no YouTube de criminosos que pregam contra a vacina do sarampo, contra a vacina da poliomielite. Ou seja, são criminosos que querem negar a ciência, achando que essas vacinas não curam. E com isso tem pessoas que não são tão esclarecidas que deixam de levar os seus filhos para tomar uma vacina contra polio, contra sarampo, porque viu no YouTube que aquela vacina não cura. Então, esses criminosos, nós temos que puni-los dentro do rigor da lei. Inclusive, estamos até, projeto de minha autoria, mudando o Código Penal brasileiro para que a gente aumente a pena para que essas pessoas que pregam contra a vida sejam realmente condenadas e tenham uma pena maior. Porque penazinha de cesta básica, penazinha de serviços em entidades filantrópicas, isso aí para esse pessoal criminoso é igual a tirar uma chupeta da boca de uma criança. Senador, a comissão também foi criada para investigar a disseminação de fake news durante as eleições de 2018 e agora, com a chegada de aliados do presidente Jair Bolsonaro ao comando do Congresso, o senhor acredita que isso seja um obstáculo? Olha bem, a comissão nossa ela é suprapartidária e também ela é mista, senadores e deputados federais. Como não tivemos nenhuma sessão após a adesão do Centrão ao governo Bolsonaro, eu não posso falar para vocês aqui agora como será essa correlação de forças. Porque, por exemplo, tem partidos que o partido, a sigla, está na base do governo, mas tem parlamentares que não estão na base do governo, que destoam da sua direção partidária. Então, eu espero que, quando tivermos as novas sessões, que a gente mantenha o bloco majoritário, ou seja, aquele bloco que quer investigar, que utiliza de redes sociais criminosamente para difamar, cometer injúria em troca de voto. Isso é que nós temos que coibir no Brasil. Não sei se teremos tempo de colocar alguma sanção para quem ganhou ou perdeu as eleições passadas, utilizando desse expediente de fake news com calúnia campeando nas redes sociais. Mas esperamos que, pelo menos nas próximas eleições, a gente já possa coibir esta prática e que tenhamos eleições limpas e que o eleitor vote com a sua consciência, não induzida por mentiras pregadas nas redes sociais. Senador Ângelo Coronel, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Entrevista. Uma boa noite para o senhor.
Obrigado, Mariana. Obrigado a todos os nossos telespectadores da Band e a sua direção, e sempre à disposição para qualquer esclarecimento ao povo baiano e ao povo brasileiro. Boa noite. Obrigada para você também de casa pela companhia. O Band Entrevista volta no próximo sábado. Eu espero você. Um ótimo domingo.